Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Muito boa noite, Pedro Costa aqui. E hoje teremos mais uma participação muito especial. Ele já esteve aqui com a gente, deixa eu inclusive pegar o meu fone aqui, ele já esteve aqui com a gente. Hoje vamos falar sobre remédios para o coração. É claro que aí é um tema provocativo. Hoje vamos falar novamente com o Dr. Carlos Henrique Costa. Fico muito feliz dele ter novamente aceito aí o convite. Temos algumas surpresas, mas eu quero já encontrá-lo aqui. Eu quero saber primeiro se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, podem aí me dar um oi, dizer de onde vocês estão falando, apertar aí no coraçãozinho. Legal. Ótimo, que bom. Oi, Geisa, tudo bom? Fernanda, Patrícia, Ângela, Thaís, que legal. Opa, já o encontrei aqui. Vamos direto. Opa! Olá, muito boa noite, Pedro Boa Costa. noite! Um prazer estar com você novamente e com seus seguidores, né? Que nós podemos também chamar os nossos seguidores. Uma honra, um Com cer- prazer pelo convite. Bom, que bom. Eu que agradeço, doutor Carlos. Obrigado mesmo. A gente teve a nossa conversa, eu estava até olhando aqui, foi no dia 21 de abril, vai fazer aí 2 meses, né? E a gente teve uma repercussão muito legal. O pessoal realmente adorou a sua vinda, então fico muito feliz de você aceitar novamente o convite para a gente bater um papo, né? A gente foi conversando e sempre dá aquela sensação de que, nossa, tinha tanta coisa para falar e passa tão rápido o tempinho que a gente tem aqui, né? Mas eu sei também aí da sua agenda, do seu horário corrido, então eu agradeço muito pelo privilégio de tê-lo aqui novamente. Pedro, o privilégio é todo meu. Olha, a cada dia que eu vejo a sua live, o seu podcast, eu aprendo mais com você e eu tenho certeza que todos os que seguem também. Eu acho que o que você faz é extremamente louvável porque você dá oportunidade para as pessoas transformarem a sua vida. Então, você está de parabéns. Eu tenho que, da minha parte, agradecer a sua prestação de serviço, todo o impacto que você tem feito para toda a nossa comunidade. E numa fase em que a gente percebe tantas pessoas procurando por entretenimento, você gera valor e saúde, principalmente com relação à saúde mental, que é tão que o nosso povo, né, a população tão sofrida, eu tenho usado a expressão que nós estamos vivendo a pandemia dos problemas emocionais. Eu acho que é muito mais impactante em termos de número de pessoas que sofrem do que a própria pandemia do coronavírus. Então você está de parabéns e eu, como sempre, da outra vez e agora também, muito honrado de poder participar com você e conversar aqui sobre as coisas do coração, como você muito bem colocou. Ótimo, nossa, imagina que fico até sem graça, te agradeço muito e sei também que tenho te acompanhado que você também está aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, até inclusive é fácil de te encontrar, que é Dr. Carlos Henrique Costa, né? Isso mesmo? Então tem feito um Isso trabalho mesmo. importante também. E é, a gente falou, você trouxe até muito da última vez, né, nesse processo como médico, como cardiologista, aonde recebia e provavelmente ainda recebe muita gente, às vezes, até com essa confusão, né, no sentido de que, nossa,
comum, é um sintoma muito comum da ansiedade, né? Essa coisa do coração acelerado, às vezes chega a ser uma dor física no peito, né? Muita gente traz, às vezes, é uma dor física e emocional, que é um aperto no peito, é uma angústia, né? E às vezes o coração acelera também. Você comentou até uma coisa que nessa última maratona, eu até quis dar um nome para ajudar as pessoas a identificarem, né? Mas eu falei que a gente, às vezes, é um padrão que às vezes entrar no vigia de crise, né? Que a pessoa, às vezes, sem perceber, vira vigia de crise, que fica, será que meu coração está batendo? Será que minha pressão está aí? E você comentou muito isso, né? O quanto que, às vezes, até essa preocupação e ficar aferindo a pressão o tempo inteiro e dependendo de como deita o coração, a pessoa sente mais e eu fico tão preocupado olhando para aquilo, trazendo mais foco naquilo ali, e há muito essa confusão, né, e agora, será que é no coração, será que não é? Acho que você instruiu muito bem o pessoal também, claro que, né, se é uma primeira vez, a importância de sim, de se buscar um médico, até para descartar alguma questão fisiológica, mas muitas vezes é difícil até da pessoa acreditar, né? Porque ela não busca a primeira vez, ela busca a primeira, a segunda, a terceira, e às vezes até ela busca muito isso, ou busca muitos exames, e acaba não, talvez, ou percebendo, ou às vezes até tendo conhecimento, né? Por isso eu acho que é tão rico tê-lo aqui, e eu acho que uma das nossas missões é justamente também trazer, poder falar sobre isso, às vezes até para que as pessoas possam ter uma compreensão de que talvez tem um outro caminho e é necessário trabalhar outras coisas. E aí é claro que eu quis até fazer um título provocativo, né, de remédios para o coração, e você acredita que já veio, o pessoal me pergunta, peraí, qual que é remédio? Tem que tomar remédio mesmo para o coração, para a ansiedade? Então, doutor, primeiro de tudo, eu queria até que a gente esclarecesse isso, eu entendo, claro, e aí você é um especialista nessa área, não só como médico, como cardiologista, né? Mas que a gente possa falar sobre remédios do coração e talvez não só os remédios, talvez aí químicos, né? Mas talvez outros remédios também, né? Perfeito, eu achei que foi muito inteligente e perspicaz a sua colocação a respeito dos remédios para o coração, e na verdade o coração ele é o símbolo da emoção, a gente sabe muito bem disso, Exato. E particularmente para o ansioso é o foco, quer dizer, o coração é o primeiro que grita na ansiedade, ele palpita, né? E como você disse muito bem, o ansioso ele faz um foco exagerado nas sensações físicas provocadas pela ansiedade e faz a interpretação catastrófica daquela percepção, como o coração batendo mais forte e rápido, como a sensação da pressão alterado, diferente, toda a percepção do coração batendo e interpreta aquilo como algo ameaçador. Não é à toa que a expressão angústia tem o mesmo radical da angina, que quer dizer aperto. Então, é interessante isso, né? A expressão que nós usamos na cardiologia para referir a dor no peito, a dor que antecede ao infarto, é similar ao radical que vem da angústia. Angor quer dizer aperto. Então, o aperto emocional e o aperto, né, físico da dor anginosa. Por isso, tanta similaridade, tanta confusão com os dois sintomas. Tanto que quando você coloca aí, as pessoas já pensam no remédio do coração, né, e já ficam preocupados, né? Porque o ansioso ele tem, como você falou muito bem, essa vigilância excessiva sobre as sensações corporais. E isso que muitas vezes acaba aumentando, exacerbando, como se tivesse uma lente de aumento nos sintomas, e aquilo então retroalimenta ainda mais a ansiedade, trazendo muito desconforto. Nesses últimos dias, o que eu tenho atendido muitas pessoas com dificuldade respiratória, achando que estão com Covid, e na verdade não tem nada de Covid, é ansiedade. Por quê? A ansiedade faz aquela frequência respiratória curta e rápida e a pessoa interpreta aquilo como algo de errado que está acontecendo e deve ser Covid, porque eu ouvi dizer que o Covid dá dificuldade respiratória, quando na verdade é ansiedade. Então, esse tipo de
live, essa prestação de serviço que você faz, levando a informação para a população, para pelo menos cogitar essa outra possibilidade. Você destacou muito bem a importância da avaliação médica e psicológica, isso é primordial, mas, claro, precisa também cogitar, será que não pode ser um outro diagnóstico? Recentemente atendi um paciente que ele chegou comigo com uma indicação de um cateterismo e, na verdade, o que ele tinha? Ansiedade. Então, faz esse doctor shopping, né? Ele vai de médico em médico até que o médico peça um exame para atender a expectativa dele, quando, na verdade, o diagnóstico é ansiedade muito claro e não precisa de um exame invasivo, né? Um exame clínico bem feito, a história, né? Alguns exames próprios, simplesmente um eletrocardiograma, às vezes outros exames mais detalhadamente vão fazer esse diagnóstico diferencial, se aquele sintoma está relacionado a uma patologia no coração ou está relacionado à ansiedade propriamente dita. E aí, interessante, quando você coloca dos remédios para o coração, esse remédio que você referiu vem de dentro do coração. É isso que a gente precisa. Cuidar muito bem do coração, mas é de dentro, é da alma, é da mente, né? Então, isso que eu acho que foi muito pertinente, mais uma vez, a sua colocação. E vamos falar desses remédios aí. Ótimo, ótimo. Isso que ia dizer, né? Eu sei que você, até pelo todo o seu trabalho em diferentes frentes, também com bandeiras importantes em relação à promoção da saúde, né? A cuidado da saúde. Eu ouso dizer que também me considero um profissional da área de saúde, né? Mas vira e mexe eu falo que às vezes a gente assim, é profissional da área de saúde, mas se a gente não cuida, a gente fica só mais profissional da área da doença do que da saúde, né? Porque às vezes é tanta coisa, o foco fica tanto na doença, no adoecimento, que às vezes sobra pouco tempo até para falar, de fato, de promoção da saúde. Eu sei que o seu trabalho é muito nessa linha, né? Mas antes, talvez, da gente entrar, e o pessoal deve estar, com certeza, já esperando, ansioso para saber desses remédios, né? Mas tem uma pergunta aqui, eu até queria te perguntar também de como fazer, é claro que às vezes talvez seja difícil explicar no detalhe, mas às vezes até para essa diferença, como você falou, né? Será que eu tenho Covid? Será que eu estou com ansiedade? Será que eu estou infartando? Ou será que eu estou com ansiedade? Talvez esse é um ponto de falar um pouquinho, mas tem uma pergunta aqui que eu queria não deixar passar, inclusive aqui é da Thaís, e se eu não me engano, ela é a esposa do Israel, inclusive, que é um aluno nosso do treinamento, participou do último ciclo, e ela comentou, e ele comentou na live também, que ela disse aqui. E aí eu falei, eu já sabia que a gente ia conversar, eu falei, olha, eu vou guardar essa pergunta para trazer para o Dr. Carlos, não vou esquecer. Ela está dizendo aqui que tomou remédio para pressão por 10 anos, e depois parou após a terapia, e parece que depois ela teve uma avaliação e viu que, na verdade, não era exatamente uma situação de pressão alta, né? Então, não sei se você poderia esclarecer um pouquinho isso para a gente, como é que isso pode acontecer, e aí, pelo que o Israel falou, eu tenho quase certeza que é assim, a esposa do Israel, e é isso mesmo, ela falou que eu mesma. E até depois ele comentou que ficou muito difícil até para ela acreditar depois, porque tomou remédio durante tanto tempo, mas será mesmo? Quer dizer, difícil de acreditar nisso. Isso é possível, doutor? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, é possível e é muito comum nós recebemos pacientes com diagnóstico de hipertensão e, na verdade, o que esse paciente tem é ansiedade e crises de ansiedade. Quando a pessoa entra na crise, ela despeja adrenalina. Né? Aquela reação de luta ou fuga que você explica tão bem é para preparar a pessoa para uma situação perigosa e, nesse momento, pela descarga desse hormônio, adrenalina, a elevação da pressão arterial e da frequência cardíaca. E é muito comum, neste momento, que ele tem um mal-estar produzido pela ansiedade, medir a pressão. E, neste momento, a pressão está elevada. Tem também a questão da hipertensão do avental branco. Então, à medida do consultório e na frente do médico, essa pressão se eleva. E por quê? Até uma coisa importante para a gente discutir, né? Por que as pessoas têm medo do médico? Por que tem
a reação de ansiedade na frente do médico. Por que que existe a hipertensão do avental branco? E é uma coisa para a gente discutir, até compartilhar aqui, porque o médico, muitas vezes, ele tem uma postura de dar bronca no paciente. O paciente fica com medo da bronca do médico, porque às vezes ele está com um excesso de peso, ele sabe que não está se alimentando bem, não faz atividade física e vai levar a bronca do médico. Outro aspecto que dá esse medo do médico é a possibilidade de um diagnóstico, como, por exemplo, uma cardiopatia grave. Isso também contribui e colabora para a elevação da pressão nessas situações. Então, são condições que elevam a pressão no consultório. E também relacionado à crise de pânico, à crise de ansiedade. Então, não é raro de eu atender pacientes com ansiedade e crise de pânico e eu vou diminuindo a dose da medicação e até algumas vezes tirando, e já foi mencionado inclusive aqui, a importância de um exame chamado MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou mesmo a medida residencial da pressão arterial. Eu tenho até um vídeo no YouTube falando, explicando como medir a pressão em casa com a técnica adequada, porque tire esse efeito do avental branco, da medida do médico, que pode, inclusive, estar mais elevado ou muito elevado, alguns pacientes muito elevados, e tem casos, sim, como o da Thaís, que toma medicação, mas não, muitas vezes, bem indicada, porque a elevação da pressão é circunstancial, ela é diante da ansiedade ou na frente do médico e não é uma hipertensão clássica. Então a gente precisa tomar esse cuidado, sim. E é muito comum as pessoas atribuírem sintomas à pressão e, na verdade, não. Esse sintoma é próprio da ansiedade e não da hipertensão. Isso é muito comum, eu costumo explicar para os meus pacientes no consultório que há essa diferença. A hipertensão, na maioria das vezes, é uma condição silenciosa, ela não provoca sintoma. E aí o paciente me questiona, mas por que eu sinto, então, um aperto, uma dificuldade para respirar, vou medir, ela está alta? Você está sentindo sensações próprias da ansiedade e não da hipertensão. Então, até eu sentir alguma coisa pode ser uma pista, né? E ela, inclusive, comentou que depois ela fez um processo terapêutico, eu acho que ela teve uma outra orientação, e aí disse aqui que voltou para o cardiologista e os exames estavam normais, e aí sim ela fez o mapa e deu tudo normal, ou seja, então me comprovou, né? Difícil depois até acreditar, depois tomando remédio para pressão durante tantos anos, mas se comprovou que, no caso, era realmente uma questão mais emocional mesmo, né? Exatamente, aí o remédio vem do coração, né? Vem no sentido do cuidado, da terapia, né? E que foi fundamental. Mesmo, interessante mencionar, que mesmo o paciente hipertenso, quando ele trata da ansiedade, porque pode ter as duas condições, isso diminui a pressão. Técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, técnicas de psicoterapia ajudam no controle da hipertensão do paciente ansioso e hipertenso. Então, nesse caso, também é importante a psicoterapia, o cuidado da ansiedade, porque vai diminuir a necessidade da medicação, cuidando do aspecto emocional, fazendo a sua psicoterapia, conhecendo mais sobre a ansiedade. Eu acho que uma das condições e informações, né, que a gente precisa passar para as pessoas é muito importante ter o conhecimento sobre a condição que você é portador. Seja a ansiedade, a própria hipertensão, né? Como ela se manifesta? No caso da hipertensão, uma condição silenciosa. No caso da ansiedade, muitos sintomas e diversos sintomas, né? Então, ela com o conhecimento, ela começa a separar isso aqui é sintoma de ansiedade, não é da hipertensão. Então, o conhecimento é muito importante, por isso eu também reforço e te elogio pelo trabalho que você tem feito de informação a respeito da ansiedade. E você dá informação muito clara, né? Muito objetiva, é fácil de compreender. Então, parabéns mais uma vez por isso e tenho certeza que as pessoas se beneficiam muito com esse tipo de informação que você leva. Ótimo, ótimo. Nossa, mas esse esclarecimento que você está trazendo também é muito importante. E eu até queria te perguntar essas duas coisas.
pode ter muita gente, quando a gente fala, a gente até falou isso na última também, mas pode ter gente aqui que não acompanhou, e aí só de você falar, às vezes a pessoa às vezes tem a mesma sensação de um infarto, e às vezes é uma ansiedade, uma crise de ansiedade, só falar de infartar e infarto, imagino que o pessoal aqui já fica às vezes, ai meu Deus, assim, pavoroso aí em casa, né? Então, teria algo que você pudesse falar também? Claro, acho que tem essa orientação de, não sei se na dúvida é importante sim buscar um médico, mas teria alguma orientação, seja na situação da falta de ar, essa que você explicou em relação ao Covid, que é mais atual agora e que também se relaciona com a ansiedade, ou pode ser relacionado à ansiedade, com essa preocupação mais atual, e essa nossa, tô tendo um ataque do coração aqui, né, e que também pode estar relacionado à ansiedade. Se você pudesse falar um pouquinho dessas duas, que eu imagino que essa mexe com muita gente, deve estar mexendo com muita gente, né? Eu acho que, como eu mencionei, é muito importante que as pessoas considerem a possibilidade da ansiedade como diagnóstico. E aí, existe uma série de técnicas, né, a própria respiração que você ensina muito bem, né, de inspirar, contando até 3, fazendo a pausa, expirando, contando até 6, você ensina isso muito bem. Praticar essa técnica, até mesmo antes de chegar no médico, porque isso já vai dar um certo alívio daquele sintoma, né? Você mencionou, claro, é importante a avaliação médica nesse momento, mas se a pessoa já considera que esse sintoma pode ser atribuível à ansiedade, já diminui muito a expectativa, inclusive, de um diagnóstico. Hoje mesmo atendi uma paciente que veio com, inclusive, passou pela UTI, sintomas de dor não muito características de dor anginosa, e aí eu perguntei, mas você vinha passando por estresse e ansiedade? Ela, sim, vinha passando por estresse e ansiedade. De novo, terminou também esse caso num cateterismo normal, e ainda assim com diagnóstico, quando chegou a mim dizendo, eu tenho um problema no coração. E aí eu refiz o diagnóstico dizendo, olha, o problema é no coração, mas a raiz é a ansiedade. E não é fácil desfazer essa questão dela achar que é cardiopata. Eu falei, olha, olhamos dentro do seu coração, a sua coronária estava limpa, você não tinha problema dentro do coração, você tinha um problema de ansiedade que desencadeou todos esses sintomas. Então, também no caso da questão da Covid hoje, a Covid é um quadro gripal. Então, a tosse, o espirro, dor no corpo, a perda do paladar e do olfato é um sintoma muito comum na Covid hoje. Já a dificuldade respiratória é a manifestação mais acentuada, normalmente relacionada a uma pneumonia viral. É um quadro muito exuberante. E eu tenho atendido, nesse caso, inclusive, pacientes de mais idade, idosos, porque eles estão com muito medo da doença, com essa questão da dificuldade de respirar, quando, na verdade, essa dificuldade de respirar isolada é apenas a manifestação da ansiedade. Então, claro, é importante a avaliação médica, você reforçou muito bem, mas eu acho que a gente precisa considerar que esses sintomas podem ser relacionados à ansiedade. E tem um caso que é muito, como você já mencionou, o paciente com ansiedade, com frequência, ele visita o médico, ele visita o pronto-socorro e tem aquela impressão, dessa vez parece que é diferente. E se analisar friamente, é igual a todas as outras. Então, por isso a importância do próprio paciente conhecer a sua enfermidade e cogitar essa possibilidade de ser mais uma crise. Vai chegar lá, a crise já passou e às vezes até tem aquela clássica informação do médico é que você não tem nada. Né? E que a pessoa sai ainda pior, como se eu tive uma sensação fogo, né? de morte e o médico fala que eu não tenho nada, está errado esse diagnóstico, eu vou em outro médico. Né? Não, você tem sim, o que você teve foi uma crise de pânico. E aí, inclusive, nessa conjuntura que nós estamos vivendo do Covid, uma paciente, de novo, com manifestação de ansiedade,
Eu perguntei, você tem medo de quê? E ela disse, o meu medo maior é de morrer. E aí vai misturando os sintomas cardiológicos, né, com outros, como a própria dificuldade de respirar. E aí eu olhei bem nos olhos dela e disse, olha para mim, eu sou cardiologista, eu estou dizendo para você, você não vai morrer porque você não tem uma cardiopatia, você não tem nenhuma doença no coração. O que você tem é uma ansiedade e esse medo de morrer, de acreditar que tem um problema no coração. E aí ela imediatamente melhorou e falou, já estou aliviada, já não estou mais sentindo o que eu estava anteriormente. Então, aí você percebe que o remédio não foi um comprimido que entrou pela boca. O remédio foi uma orientação, o remédio foi uma psicoeducação do que aquela paciente estava sentindo. Então, isso que é importante a gente passar para os nossos pacientes, e até como você disse, às vezes a gente foca muito na doença e a gente precisa também focar na saúde, né? De promover a saúde através de um estilo de vida saudável. Você concorda? Você concorda? Porque assim, eu falo isso às vezes assim, claro que eu gosto sempre eu brinco que eu gosto de trazer humor e amor aqui, às vezes eu gosto de falar brincando, assim, uma coisa que eu particularmente acredito, mas eu até fico meio assim, né, da presença aqui de um médico para também, claro, aí, né, talvez o médico, ele ilustra ainda mais, né, o profissional da área da saúde, quando a gente vai pensar, primeiro talvez a gente pense no médico e tudo mais. Você concorda com essa minha afirmação de que às vezes a gente fica mais sendo profissional da doença do que profissional da área da saúde? Exatamente, e quando a gente ainda fala dessa saúde plena, nós precisamos dar ênfase ao aspecto emocional, ao aspecto social, e até mesmo o aspecto espiritual, né, da espiritualidade. Então, a saúde como um todo, né, a saúde plena, que é o bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Nós precisamos ter esse foco. E como você falou muito bem, infelizmente, hoje, o que nós vemos? Profissionais de saúde que focam muito mais na doença. Né? Aquela prescrição que vai tratar, talvez muito bem tratada, a hipertensão, mas não vai cuidar daquela pessoa que é portadora de uma ansiedade, que é portadora de uma hipertensão. Então, eu concordo plenamente com você, nós precisamos abordar o indivíduo como um todo e não focar na doença em si. Aliás, nós precisamos promover a saúde. E para promover a saúde plena, nós precisamos abordar o aspecto emocional e mental tão importante, e eu acho que nós vivemos num mundo carente de pessoas, aí sim, o profissional de saúde que faça esse acolhimento. E, de novo, o acolhimento, o que é? É abrir o coração para receber aquele paciente e aí oferecer o cuidado que ele precisa. E que, com frequência, não vai ser o remédio, né? Como você mesmo comentou aí na sua maratona, pessoas que tratam por anos, anos e muitos anos, gastam muito dinheiro com remédios. E quando, na verdade, a solução não é com o comprimido, a solução é com a psicoterapia, com autoconhecimento, com o conhecimento a respeito da ansiedade. Que bom, legal, até como eu falei, né, falar aqui até diante do médico, mas é interessante que você, então, concorda comigo, né, e eu também quis dar um nome para essa situação, né, de às vezes, que infelizmente as pessoas ficam anos e anos no remédio, e não exatamente falando mal do remédio em si, mas às vezes acreditando que só ele, por si só, vai ser capaz de ajudar, às vezes a pessoa vai se curar com um remédio, né? E até eu usei um exemplo, eu chamei o comportamento de muleta cura, né? Porque às vezes é como se, às vezes eu quebrasse a minha perna e aí tudo bem, eu não vou ficar um tempo sem poder pisar no chão, né? Então eu vou precisar de uma muleta. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tive um problema na perna que eu tive que ficar com gesso e fiquei andando de muleta, e adolescente eu subia escada, quase que fazia pirueta com as muletas, e elas me ajudaram muito, mas eu também estava resolvendo o problema da perna, e graças a Deus depois eu voltei a andar e não precisei mais da muleta, né? Agora, às vezes, se eu quebro a perna, fico andando com a perna quebrada,
e andando com a muleta, e acreditando que a muleta está curando a minha perna e colocando automaticamente a minha perna no lugar, aí talvez eu tenha um grande problema, né? E toda vez que eu vou tentar botar o pé no chão, ou seja, quando eu quero me livrar das muletas, aí dói mais ainda. Mas agora eu não sei o que eu faço, porque com remédio eu não estou me curando, mas quando eu tiro fica pior ainda. Então, parece que eu fico numa grande encruzilhada, porque, e aí talvez o problema não seja nem exatamente do remédio em si, ou da muleta em si, mas acreditar que só ela vai resolver tudo ali, enquanto eu talvez não trate sim aí as causas, o que está acontecendo, como é que eu estou lidando com a minha vida, e enfim, com meus pensamentos, às vezes desatando nós também da minha vida, trabalhando algumas feridas emocionais, como eu costumo falar também. Então, como é que você avalia isso? Faz sentido isso para você, essa metáfora? Porque às vezes quando a gente vai falar dessas questões emocionais, às vezes fica tão subjetivo que às vezes eu gosto de pegar alguns exemplos assim, mais palpáveis para a gente, né, para ajudar a gente a compreender algo que às vezes pode ser meio difícil de início, né? É verdade, eu achei fantástica essa metáfora sua, porque ilustra perfeitamente a questão da medicação para o ansioso e da muleta para quem tem um problema ortopédico. É perfeita. Quer dizer, eu acho que, caminhando nessa metáfora, né, se a pessoa tem uma lesão ortopédica, ela pode até caminhar com alguma dificuldade sem a muleta. Uhum. E no caso da ansiedade, é a mesma coisa. Quer dizer, a essência da ansiedade não vai ser resolvida com remédio. O remédio ele tem um papel, e aí a metáfora é perfeita, porque ajuda, apoia, dá suporte por um determinado momento, por um determinado período, com uma determinada indicação, mas sem a psicoterapia, nós não conseguiremos resolver esse problema, tratar a origem, a causa. E aí vem o outro aspecto também, inclusive da prevenção, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas caminham naquela ansiedade ali no limite. Se você tem um conhecimento como esse que você proporciona, vai caminhar na direção da prevenção da doença e da promoção da saúde sem precisar chegar na fase do medicamento. Agora, a gente tem que entender também que muitas vezes o medicamento ele é mais cômodo, ele é mais fácil. Eu vi uma live sua, você comentando, um podcast, desculpa, a pessoa dizendo que ela tinha medo de enfrentar uma psicoterapia. Então, muitas vezes a pessoa vai resistindo, e aí é mais fácil o remédio. Como é que eu vou, né, me abrir com outro? Como é que eu vou falar dos meus problemas? Como é que eu vou reconhecer que o meu problema é emocional? Então, é muito importante isso, ter essa coragem, né? A Brené Brown fala da coragem de ser imperfeito. Então, isso é muito importante, é o ponto de partida. Você também, no seu podcast, fala da importância do diagnóstico, que o diagnóstico é o ponto de partida para o tratamento e para a solução do quadro de ansiedade. E não é uma coisa ruim, é uma coisa que é o ponto de partida para sair disso. Mas eu reforço que nem sempre o remédio ele é o melhor caminho. Eu acho que, via de regra, a psicoterapia é essencial para a abordagem do paciente ansioso. Em alguns casos, claro, a gente também reconhece o aspecto neuropsíquico da ansiedade, o medicamento é uma opção. Agora, a psicoterapia é a regra, né? E o medicamento, então, como você ilustrou muito bem na sua metáfora, é a muleta. Por um período, talvez alguns se beneficiariam e logo depois, com a tratamento e abordagem da causa raiz, aí sim, através da psicoterapia, se livra da muleta e caminha sozinho. Uau, ótimo, legal. Bom, doutor Carlos, então, eu sei até, às vezes eu vou vendo aqui, o pessoal vai se identificando, vai se conectando muito. Você disse que a paciente, quando você olhou nos olhos dela, e ela já
parece que sentiu uma paz. Teve uma pessoa que comentou algo semelhante aqui. Nossa, então pelo jeito eu realmente não tenho nada. Agora eu estou começando a acreditar que o meu problema realmente não é no coração. Eu até fiquei mais tranquilo aqui também. Então você vai vendo que bom que a gente está podendo bater esse papo aqui. E a gente pode entrar agora. Qual que, então, na sua opinião, seriam aí, então, remédios para o coração? Né? Porque, como você bem disse, a gente tem, e você conhece, talvez como ninguém, o coração órgão, né? Enfim, todas as suas especificidades, entradas, saídas, válvulas e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente também fala, né? E se refere ao coração, quando a gente fala, mas uma dor no coração, um coração partido, tem muito a ver com as emoções, tem a ver com o amor, né? Às vezes, né? Tem toda uma simbologia também das nossas emoções. A gente fala assim, é um conflito entre a cabeça e o coração. Quer dizer, traz muitas metáforas também, né? E às vezes tem esse jogo de palavras trazendo o coração. Então, se a gente fosse pensar, na sua opinião, quais seriam aí bons remédios para o coração, né? E aí eu acho que até num ponto interessante que você citou. Outra vez, vou até trazer um outro exemplo aqui rapidinho, né? O que acontece? Como você disse, às vezes a prevenção pode ser interessante, né? Mas infelizmente o que a gente mais vê é a pessoa, não, eu já tive ansiedade, mas eu fui levando. Tive ansiedade, aí o corpo vai falando baixinho, daqui a pouco ele vai falando mais alto, daqui a pouco ele está berrando, daqui a pouco ele está me paralisando de uma vez. E aí as pessoas ainda falam, olha, eu tinha assim um grau de ansiedade, mas não era tanto, e agora eu não sei o que é isso, porque isso está, né, dominando a minha vida, e enfim, com esses sintomas ainda tão mais fortes, né? Mas um exemplo que eu dei, que às vezes é como se a gente estivesse dirigindo o carro, e aí de repente a gente percebe que o pneu furou, né? E aí a gente percebe que o pneu furou, dá um barulho ali, né? O carro vai puxando, e aí o ideal é claro que a gente consiga parar o carro, olhar, trocar o pneu e tudo bem. Só que às vezes a gente, não, o pneu tá furado? Não, mas vamos seguindo. Aí daqui a pouco a gente vai andando, e daqui a pouco vai comendo, daqui a pouco comeu a roda inteira, daqui a pouco tá saindo fumaça, daqui a pouco tá só no ar, e a gente vai seguindo, de repente até estoura os quatro, e quando a gente tá com o carro todo arriado, a gente pensa, será que agora é hora de procurar uma ajuda? Será que agora eu tô precisando procurar uma ajuda? Será que tá na hora de trocar o pneu? Ou ainda dá para seguir mais um pouco, né? Então, eu acho interessante talvez poder falar um pouco sobre isso, né? Nessa prevenção, e talvez a gente perceber se eu já não estou assim tão bem, se a ansiedade já está me atrapalhando um pouco, talvez eu não precise esperar estourar os outros 3 pneus e o carro arriar ali para eu buscar uma ajuda, né? Eu acho que a gente precisa olhar, em primeiro lugar, para o estilo de vida, como a pessoa está vivendo, né? E esse estilo de vida que, como você disse muito bem, o pneu começa a ficar careca, a pessoa vai em frente. Tem até isso, né? O pneu careca, às vezes, antes até de furar, exatamente. Vai em frente, tem um rasguinho lá, daqui a pouco fura e vai tocando. E aí, como você disse muito bem, depois chega num estágio em que o reparo é muito mais difícil. Então, eu acho que um primeiro ponto é como está o estilo de vida, né? Como está a questão da alimentação, como está a questão da atividade física. É muito importante a questão do uso de substâncias. Então, muitas vezes o ansioso ele acaba caminhando na direção de uso de substâncias como o tabaco, como o álcool e até outras drogas, até medicamentos, os calmantes, que causam dependência e trazem problemas. Então a gente precisa dar uma olhada nesse aspecto do estilo de vida. O estilo de vida ele promove saúde ou doença. Então o estilo de vida que vai promover saúde é a alimentação saudável, é não usar o álcool não abusar do álcool, não usar o tabaco, a atividade física regular. Então fazer essa análise. Aí nós vamos para outro aspecto, aí sim, o remédio do coração. E eu lembro, inclusive um podcast recente que você falou, do perdão, né? Que você usa a expressão perder e se doar, né? E doar, né? Então, eu acho que esse é um remédio para o coração. O perdão próprio e o perdão próximo. E até você também questiona, né? Como é mais
Qual é mais difícil, né? É. O perdão próprio, o perdão ao próximo, eu acho que o A perdão maioria próprio, comentou que era mais difícil até se perdoar. se perdoar, né? E Uhum, como isso faz mal ao coração. O sentimento uhum. de culpa fica ruminando, e aquilo a gente sabe do ponto de vista fisiológico, sobrecarrega o coração, é adrenalina, é cortisol, são hormônios do estresse produzidos pela mágoa, pelo ressentimento, né, pelo sentimento de culpa, e isso agride fortemente o coração. Então, qual o remédio nessa condição? É o perdão. É Uau, então abrir isso mão não é só daquilo. papo de psicólogo, ou papo, sei lá, mais assim, não científico. Pelo contrário, tem aqui um médico, um cardiologista dizendo que perdoar é importante para o coração, e talvez em todos os sentidos, inclusive para o órgão mesmo. Exatamente. Inclusive, agora nós estamos passando na cardiologia para estudar, e já com alguns estudos comprovando essa evidência de aquela pessoa que Uau, tem prontidão em perdoar tem o menor risco de adoecer do coração. uau, Então, uau. isso já estamos caminhando para evidência científica, medicina baseada em evidências. Estamos estudando isso, já tem estudos comprovando, indicando e sugerindo que a prontidão em perdoar protege o coração. E aí é Uau. importante o papel da psicoterapia, né, para ajudar nesse processo de autoconhecimento e do perdão. Também queria mencionar a importância do amor próprio, a autocompaixão, né? E você fala muito bem da questão da autoestima, tão importante também para o coração. E aí o remédio não é Uau. via oral, também o remédio aí vem de dentro, né? Do amor próprio, da autocompaixão e do amor ao próximo. E é interessante, quando a gente fala de qualidade de vida, muitas vezes a qualidade de vida é medida pela qualidade dos nossos relacionamentos, que fazem muito bem ao coração. E também é um indicativo de felicidade, né? A qualidade dos nossos relacionamentos. Então, também precisamos cuidar desse aspecto, de como estamos nos relacionando. Isso também é um remédio que vem do coração, é de dentro para fora e não é através de um comprimido. E é interessante até, nossa, estou achando o máximo, o pessoal também, até me pediram, só para dar uma desligadinha aqui no comentário, até para o pessoal poder te ver melhor aqui, porque fica aqui embaixo da tela, então eu desliguei aqui rapidinho o comentário, mas o pessoal continua aí assistindo e o coraçãozinho pode continuar subindo, o pessoal está subindo o coraçãozinho aqui, tá, Que olha bom. outra coisa aí que é o coraçãozinho subindo, né? Agora, então, você está trazendo, poxa, a questão do perdão, a questão do relacionamento, do amor próprio, né, de conseguir perdoar o outro, e muita gente que vem conversar comigo, que acompanho também, às vezes até tem a sensação de, poxa, mas eu faço tudo para todo mundo, mas às vezes eu não consigo fazer para mim, né, e às vezes até talvez a qualidade da minha relação com o mundo, talvez passe pela qualidade da minha relação comigo mesmo, né, às vezes até... se a gente pega uma referência também religiosa e cristã de amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer, como é que está a minha relação comigo mesmo para que eu de fato consiga me relacionar com o outro, e às vezes que seja talvez um amor até que seja mais, que esteja de forma mais abundante dentro de mim, para que eu possa compartilhar, e não às vezes uma coisa que eu quero, às vezes que eu preciso do outro, que eu faço para o outro, mas é como se eu precisasse que viesse do outro, porque às vezes internamente talvez eu não estou conseguindo fazer comigo mesmo, né? E você citou a questão de diferentes aspectos, né? Você falou, eu normalmente falo, né, que às vezes o ser humano é um ser bio, ou seja, tem essa faceta biológica, bio, psico, sócio e transpessoal ou espiritual, né? Então, ou seja, tem essa faceta biológica, a faceta psicológica, a social e a transpessoal, minha conexão com algo maior, a minha espiritualidade, minha religiosidade, né? E talvez cuidar dessas diferentes facetas pode me ajudar porque a pessoa fala, mas como é que eu faço isso? Então, talvez até dando um pouco de algumas dicas, né, nesses caminhos, você acha que
pensar nisso, né? Como é que eu posso cuidar melhor do meu corpo? Como é que eu posso cuidar melhor das minhas emoções? Como é que eu posso cuidar melhor dos meus vínculos ou da minha conexão com algo maior? Então pode ser sim também aí um bom remédio para o coração. Sem dúvida. Você mencionou muito bem a questão do amor próprio. Hoje, nessa demanda exagerada que as pessoas têm, as mulheres muitas vezes têm que trabalhar fora, cuidam de casa, do marido, dos filhos, né, dos netos, muitas avós, né, sobrecarregadas com os netos, mesmo os homens sobrecarregados com os afazeres, e esquecem um pouquinho de cuidar de si, né, dão tanta importância para tantas coisas e não dão importância para si mesmo. Então, eu acho que o primeiro ponto aí é identificar e com atitudes se amar. Porque o amor, ele é ação. Ele não precisa de ação. Se amando como atividade física. Vou arrumar um tempo para caminhar. Você tem também falado que muitas vezes as pessoas dão desculpa do tempo, né? Que não tem tempo para se cuidar. Mas por quê? Porque não dão prioridade para a saúde. Então, a atividade física é muito importante. A caminhada não precisa virar um atleta, né? E na hora da atividade física é interessante, porque é um momento também de autocuidado, né? No meu caso, que eu pratico atividade física, corrida de rua, a minha mente, ela abre, eu tenho criatividade e ideias que só surgem quando estou praticando atividade física. Dá sensação de bem-estar, libera endorfina, é um remédio que é próprio, né? Nós produzimos esse remédio, então nós precisamos da atividade física. A atividade física diminui a ansiedade, diminui depressão, tão importante para proteger o coração. A atividade física é fundamental. Então, pelo menos uma caminhada de 30 minutos por dia já é suficiente, né? Falamos da... E aí até deixa eu só incluir nessa caminhada, desculpa te interromper, doutor, mas tem uma dica que até o vira e mexe o pessoal vem falar comigo, vira e mexe eu faço isso também, que é, Pedro, eu tô vindo aqui, eu já tô até meio íntimo de você, porque você é o meu parceiro das minhas caminhadas. Eu, como assim? Não, porque eu boto ali o podcast e eu boto lá, eu falo ansiedade e eu saio para caminhar e aí eu fico ali ouvindo. Eu gosto também de ouvir muita coisa. Eu sei que agora até pode incluir, encontrar o canal do Dr. Carlos no YouTube também. Leva o celular, o foninho, vai ouvindo ou vai ouvir um podcast. De repente você já resolve duas coisas ali ao mesmo tempo, né? Sai para fazer uma caminhada e de repente é um tempo que você vai pensando, se conectando com outras coisas também, né? Tem gente que gosta de música, ou tem gente que gosta de simplesmente sentir no vento, mas fica também como uma dica, se for o caso, de repente juntar essas duas coisas, né? Perfeito. Olha, e posso testemunhar que já fiz isso, de caminhar ouvindo o seu podcast e outros podcasts também. É interessante, porque naquele momento a mente está desligada, né? Você está você e você mesmo. Então, é interessante porque fica mais fácil, mais distante dos problemas para assimilar aquele conteúdo que vem durante a caminhada. Outro aspecto da relação consigo, muitas vezes as pessoas têm problemas de relacionamento conjugal e que gera estresse e ansiedade porque não tem um bom relacionamento consigo mesmo. Então, primeiro ter um bom relacionamento consigo para depois ter relacionamento com outros. Então, a importância disso. E aí, claro, sempre lembrando do papel da psicoterapia, do autoconhecimento, do conhecimento de técnicas para ajudar nesse processo de amor próprio, né? Tão importante. Uau! Nossa, doutor Carlos, eu quero muito te agradecer. E falei no início que ia ter uma surpresa, né? Então eu quero falar aqui com o pessoal. E é impressionante como passa rápido. Essa coisa até da caminhada do podcast, antes o Fala Ansiedade tinha 30 minutos. Eu organizava na minha agenda lá do atendimento, então eu separava e depois atendia mais à noite, então tinha 30 minutos. Aí vira e mexe, uma pessoa foi me falar que, Pedro,
esse tinha que ser um pouco mais comprido, porque às vezes eu quero ficar mais um tempo, passa rapidinho esses 30 minutos ali da minha caminhada e tá faltando um podcast para terminar a minha caminhada. E aí, antes eu fazia no YouTube, agora a gente faz aqui no Instagram, e o Instagram tem um limite de 1 hora. Não, tudo bem, então vamos passar para 1 hora, mas infelizmente a nossa hora já está chegando aqui e passa muito rápido, mas eu tenho certeza que o papo rendeu demais aqui, vou até abrir aqui os comentários aqui do pessoal de novo, mas a surpresa é que já veio anunciando aí na semana, né, que o nosso treinamento Chega de Crise está aberto até sexta-feira, e eu ousei convidar o Dr. Carlos não só para fazer essa live aqui para a gente, mas ele aceitou o nosso convite também para dar uma aula exclusiva para os alunos do treinamento, sejam esses que estão entrando agora, para o pessoal do primeiro ciclo também. Então, isso vai ser um tempinho para frente, a gente vai conversar mais como é que vai ser, mas eu fiquei muito feliz em que você tenha aceitado também. Eu imagino que o pessoal e os alunos, e quem está na dúvida aí se vai entrar ou não, acho que pode ser ainda mais um ótimo incentivo de ter a sua participação no nosso treinamento também. Agora, bom, doutor Carlos, então eu queria muito te agradecer. A gente tem aqui um último minutinho, e eu confesso que isso para mim é até uma pergunta pessoal, mas eu sei que tem muita gente que também é profissional da área de saúde que acompanha aqui, seja outros colegas psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, outros médicos, enfim, fisioterapeutas, de uma forma geral, quem trabalha com a saúde. E infelizmente, eu já vi estatísticas complicadas que às vezes profissionais da área de saúde têm, inclusive, mais dificuldade com a própria saúde. Você tem alguma ideia do porquê? Às vezes até a gente fica nesse movimento de cuidado. Que bom que você tem toda essa prática. Eu confesso que eu preciso me lembrar sempre disso, para a gente não esquecer de se cuidar. Então, é uma dúvida minha, mas eu sei que tem um pessoal que acompanha aqui também. Se tem alguma ideia do porquê que será que isso acontece? Não sei se é a pressão, às vezes até essa coisa da responsabilidade, às vezes a gente querer trazer para si, resolver às vezes o problema do outro, e talvez isso a gente nos sobrecarregue também. Você tem alguma dica para o pessoal da área de saúde? Para nós, o pessoal da área de saúde, me incluo nessa também, além de todas essas que você trouxe. E aí, te agradeço demais, e uma pena a gente já realmente está no finalzinho do nosso tempo, mas eu não queria deixar passar essa pergunta que também muito me interessa. Olha, Pedro, fantástica também essa sua colocação, e é uma preocupação que eu tenho de cuidar daquele que cuida. Nós estamos vivendo um paradoxo que os profissionais de saúde hoje eles estão trabalhando muito na linha de frente do Covid, e todos, né? A própria questão do psicólogo, dos fisioterapeutas, a equipe de enfermagem, os médicos, e estão de fato sobrecarregados, e muitos com muito medo e ansiedade também. E nós precisamos ter um espaço para ouvir esses profissionais, acolher esses profissionais também. E, infelizmente, também tenho visto o outro de profissionais de saúde sendo hostilizados, com medo de que eles estejam contaminar outras pessoas. Então, nós precisamos ter esse cuidado com os profissionais de saúde. Precisamos dar apoio e acolhimento. E eles também precisam se cuidar. Por que muitas vezes, você colocou muito bem, por que não se cuidam? Porque negam o risco, né? Talvez até a questão de lidar com aquilo, com a doença, até mesmo a morte, e vai banalizando aquilo, e se esquecem e negam o risco, e se esquecem de cuidar de si mesmo. Então é muito importante, sim, todos nós, os profissionais de saúde, e também todos os que estão nos ouvindo, que tenham um estilo de vida saudável, como eu disse, alimentação saudável, a atividade física regular, mas também que tenham como prioridade cuidar de si, que tenham a coragem, muitas vezes, de pedir ajuda e de buscar ajuda médica e psicológica, tão importante para que a gente possa promover essa saúde plena, bem-estar físico, emocional, social e espiritual. Bom, doutor Carlos, obrigado demais.
Gratidão mesmo, fico muito feliz aqui que você tenha aceitado os convites dessa vez. Como é que o pessoal também te acha na internet? Eu sei que você está com um canal no YouTube, tem no Instagram, tem trazido muito conteúdo também, apesar da sua agenda corrida. Como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Isso, obrigado mais uma vez. Eu aceito esse convite com muita honra, porque admiro o seu trabalho e de alguma maneira poder colaborar é uma honra para mim. E podem me encontrar no YouTube, é Dr. Carlos Henrique Costa, no Instagram também, Dr. Carlos Henrique Costa, Facebook, Dr. Carlos Henrique Costa, e agora tem o site drcarloshenriquecosta.com.br e pode interagir comigo lá, vai ser um prazer ter a companhia de vocês também. Ótimo. Então, gente, não deixem também de procurar, encontrar Dr. Carlos Henrique Costa. Eu sou Pedro Costa, né? O pessoal até pergunta, mas vem cá, vocês são parentes? Tem alguma coisa assim? Então, acho que tem muito Costa por aí, né? Não que a gente saiba, pelo menos, né? Mas é Dr. Carlos Henrique Costa também, vale com certeza a pena segui-lo. Então, muito obrigado. Tudo de bom aí para vocês também que estão acompanhando, o pessoal aqui agradecendo, dizendo aqui que foi maravilhoso, foi ótimo. Muito obrigado, doutor Carlos. Fico feliz com o seu convite, com a participação e a participação de todos aqui. Obrigado por participar também e receber esse carinho que você recebe dos seus seguidores e também receber o carinho de todos vocês que estão conosco hoje. E até a próxima, né? Até a próxima, até a próxima. Grande abraço, obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau.